Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo em paz, todo mundo com saúde, que a semana que se passou tenha sido proveitosa, que essa seja ainda mais, né? Então, vamos lá para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no estudo das células, né? Na aula passada a gente estudou sobre os tipos de microscópios, como que eles foram fundamentais para o estudo das células e começou a estudar um pouquinho do que é a célula e do que tinha dentro de uma célula, né? Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, retomando, o que é uma célula, né? A célula é a menor unidade dos seres vivos com formas e funções definidas. O que isso significa? Que a nossa unidade base, que aquilo que compõe o nosso corpo, se a gente pudesse isolar o menor fragmento, seria a célula. Tá? E ela tem uma forma que é pré-definida para cada função que ela exerce, e ela tem funções diferentes em cada parte do nosso corpo. Tá? Então, ela possui formas e funções bem definidas para cada parte do nosso corpo, e todo o nosso corpo é formado por célula, assim como o nosso corpo, o corpo dos animais, o corpo das plantas. A gente vai ver mais na frente. Ela tem todo o material para realizar atividades vitais, como nutrição, produção de energia e reprodução. O que isso significa? Significa que dentro da célula existem mecanismos que ajudam ela a se manter. Então, se tem mecanismos que ajudam a célula a se nutrir, a produzir energia e ajuda a célula a se reproduzir, ou seja, a produzir novas células, então significa que ela está funcionando bem e que o nosso corpo também está funcionando bem. Tá? Então, ela tem todo um arcabouço para que ela consiga sobreviver e desenvolver as suas principais funções dentro do nosso organismo. E para vocês terem noção do quão pequeno é uma célula e da quantidade de células que tem no nosso corpo, nós seres humanos possuímos cerca de 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. Imagine, eu não consigo nem contar o tanto de zero que tem nesses 100 trilhões de células. Então, cada pedacinho do nosso corpo tem aí 1000 e tantas células, tá? E elas se organizam dentro do nosso corpo, pessoal, como se fosse um quebra-cabeça, tá? Elas ficam assim juntinhas, ligadas para que possa formar a nossa pele, a nossa língua, as nossas unhas, nosso cabelo, tá? Nossos olhos, nossa boca, tudo tem célula. E elas estão aí organizadinhas como se fosse um quebra-cabeça, todas bem ligadinhas, bem juntinhas, para desempenhar o papel principal delas, né? Então vamos lá. Nosso corpo, assim como o corpo dos animais, o corpo das plantas, fungos e bactérias, ele é composto por células. Então, como eu estava falando para vocês, nós encontramos células em toda e qualquer parte do nosso corpo. Então, por exemplo, aqui em nossa cabeça, mais especificamente no nosso cérebro e em todo o nosso sistema nervoso, né, que aí inclui também os nervos, nós temos células especializadas que se chamam neurônios. Tá? Neurônios é um tipo de célula do tecido nervoso, tá? Que é responsável, por exemplo, pelo nosso pensamento, pelos nossos movimentos, pelas nossas respostas, pelas nossas falas, tá? Então, temos células aí especializadas do tecido nervoso que se chamam neurônio. Aí, em todos os nossos músculos, nós temos o quê? Células musculares, que aqui vocês veem a carinha dela. Está presente nos músculos dos nossos braços, das nossas pernas, tá? Da nossa barriga. Então, tudo que for músculo do nosso corpo vai ter células musculares, tá? Aqui. No nosso sangue também tem células, e são as chamadas células sanguíneas, tá? Que são essas células aqui em vermelho, tá? Aqui vocês veem hemácias. As hemácias são um tipo de célula do sangue responsável por transportar oxigênio, tá? Então tá tudo interligado no nosso corpo. Quando eu respiro e eu puxo oxigênio, quem leva o oxigênio para as demais partes do nosso corpo são as células sanguíneas, as hemácias. Então aqui é a carinha delas. Nossos ossos também são formados por células. Então nós temos as células ósseas, tá? Que nós temos
o jeitão dela, a carinha delas. Nós vamos ver cada tipo de célula mais especificamente quando nós estudarmos mais um pouquinho na frente os tipos de tecidos do nosso corpo, tá? Então daí a gente vai ver mais a fundo cada um desses tipos de célula. Por enquanto nós precisamos de novo ter em mente que existe basicamente dois tipos de célula, a célula procariótica e a célula eucariótica. Tá? A gente já viu isso na aula passada, mas precisamos retornar para que vocês entendam de uma vez por todas que existem basicamente dois tipos. Tá? Na célula procariótica, que é uma célula mais primitiva, quando eu digo primitiva, eu estou dizendo que ela surgiu primeiro, que ela foi a primeira a surgir, né? Ela é uma célula mais simples, tá? Então, basicamente, ela só tem três componentes. A membrana plasmática, que é essa estrutura em amarelo, que é como se fosse uma capa que envolve a célula. Então, ela envolve a célula, ela garante proteção e comunicação. Tá? Então, à medida que ela protege a célula, evitando que organismos ruins entrem dentro da célula ou que substâncias importantes saiam, ela também garante comunicação, porque uma célula se comunica com a outra quando elas estão próximas, tá? Não é que elas façam isso como a gente passa, vou falar com um amigo meu para a gente organizar isso e a gente vai sair tal dia. Não. Elas trabalham em conjunto para o bom funcionamento do nosso corpo, tá? Então isso necessita de algum tipo de comunicação. Essa comunicação geralmente é feita por substâncias, então essas substâncias passam pela membrana plasmática de uma célula para outra, tá? Temos também esse meio líquido, que é o citoplasma, tá? É o meio intracelular da célula. É nele onde está o nucleóide, que o nucleóide é a região da célula onde está o DNA, né? Que é o material genético da célula. É aí que contém toda a informação genética da célula procariótica. Na célula eucariótica, que já é uma célula mais derivada, é uma célula que surgiu muito tempo depois da célula procariótica, ela é uma célula mais complexa, tá? Ela tem mais estruturas, ela tem organelas celulares que não tem na célula procariótica. Podemos dizer que a célula eucariótica ela é mais organizada do que a célula procariótica, tá? Então, a célula eucariótica ela também tem membrana plasmática, que é essa capa que envolve a célula, né, que protege, que garante comunicação. E aí vem uma das grandes diferenças. Ela tem membrana nuclear, ou seja, ela tem um núcleo. Dentro desse núcleo tem o DNA que está ali guardadinho, tá? Que está ali separado, guardado. E tem uma membrana nuclear que protege esse núcleo com o DNA, separa ele do citoplasma. Tá? Então o citoplasma está aqui, esse meio aquoso, esse meio líquido dentro da célula, e o núcleo com o DNA está separado em uma organela diferente, protegido pela membrana nuclear ou carioteca. E por isso, aí o nome, eucariótica, tem carioteca e procariótica, não tem carioteca. É um macetezinho para lembrar. Além disso, tem as demais outras organelas celulares, que aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente com mais detalhes, mas nós temos aqui o complexo de Golgi, a mitocôndria, os ribossomos, o retículo endoplasmático, então tem várias outras estruturas que não tem na célula procariótica, tá bom? E aí vem a grande sacada, porque cada tipo de ser vivo possui um tipo de célula. Então, a célula que está presente no nosso corpo, por exemplo, não está presente no corpo das plantas. E sim, pessoal, as plantas são seres vivos. As plantas possuem vida. Muita gente acha que planta é um ser inanimado, a não ser a de plástico. A de plástico realmente não tem vida. Mas as demais, sim, são seres vivos, tá? Possuem vida. E cada um desses seres vivos aqui possui um tipo de célula diferente. As plantas possuem uma célula chamada célula vegetal, tá? Essa aqui é a carinha dela, ó, célula vegetal. Os animais possuem as células animais. Os fungos possuem um tipo de célula que se chama hifas, tá?
como cogumelo, como orelha de pau, como mofo, que surge às vezes nas nossas roupas, ou então em pão, né? Ele possui um tipo de célula que se chama hifa. E as bactérias, o tipo de célula dela é a célula procariótica, tá? As bactérias são aí um tipo de célula primitiva, ou seja, que surgiu primeiro. Hoje nós vamos estudar mais a fundo, com um pouquinho mais de detalhes, a célula vegetal. Tá? Nós vamos ver o que tem nela e o que caracteriza a célula vegetal. Então, célula vegetal é o tipo de célula presente em todos os vegetais, ou seja, em todas as plantas. Desde as algas, quando eu falo de algas, eu estou falando daquelas algas marinhas, né, que a gente encontra no oceano. Quem for em praia provavelmente já deve ter visto uma alga. Ali sim também é um tipo de planta, tá bom? Então, essas células elas estão presentes desde as algas até as árvores grandes, tá? E o que tem nessa célula? Quais são as estruturas que tem? Tem vacúolo, membrana plasmática, o cloroplasto, a parede celular, complexo de Golgi, a mitocôndria, o retículo endoplasmático e o núcleo. Professora, você quer que eu decore tudo isso? Que eu saiba tudo isso? Eu quero que você saiba que existem estruturas dentro de uma célula vegetal. Tá? Não é obrigado você saber, meu Deus, eu tenho que saber tudo isso decorado. Não. Eu quero que você saiba que algumas estruturas são principais da célula vegetal, que a gente só encontra ela em célula vegetal e é o que a gente vai ver agora. Tá? Então, vamos aí mais a fundo. O que é o citoplasma? Que a gente acabou de falar de uma célula eucariótica. E a célula vegetal é uma célula eucariótica. Porque vocês podem ver, ó, ela está toda organizada e cheia de organelas. Então, ela é uma célula eucariótica. Tá? Citoplasma é o meio intracelular onde estão todas as organelas. Então, aqui é como se todas essas organelas estivessem em um meio líquido, tá? Como se fosse uma piscina e estivesse cheia de boias dentro. Tá? Cada boia é uma organela. Então, está aqui o citoplasma da célula vegetal. Ela também tem membrana plasmática, só que aqui vem uma grande diferença. A membrana plasmática dela é envolta por uma parede celular. Tá? Então, a membrana plasmática é aquela capa que envolve a célula e já garante proteção e comunicação. Só que na célula vegetal ainda tem a parede celular. Tá? A parede celular é uma camada exterior, é rígida, é dura. Tá? Ela fica externa à membrana plasmática e ela é dura justamente por quê? Porque a parede celular, pessoal, ela garante a sustentação da planta. Tá? Ela garante que a planta se mantenha em pé. Tá? Então, a junção de todas as células das plantas, cada célula com parede celular, garante que a planta se mantenha firme, que a planta se sustente no solo, que ela permaneça ereta, tá? Que ela não caia. Tá? Então, a parede celular é uma camada exterior à membrana plasmática que garante sustentação à planta. Tá bom? Nós temos também na célula vegetal o núcleo, né? Que é onde está armazenado o DNA da célula, ou seja, a informação genética, o material genético da célula está no núcleo, que é esta estrutura aqui. E aí, o que é que nós temos mais? Vacúolo. Vacúolo, que é essa grande estrutura em azul, é uma estrutura que armazena substâncias que a célula necessita. Agora, gente, a gente precisa de comida, então a gente vai e come. A célula precisa de uma substância que ela quer, ela vai colocar aí no vacúolo. Além de armazenar a substância, ela regula a entrada e a saída de água na célula. Tá? O vacúolo também é responsável por regular a entrada de água na célula. Outra coisa importante da célula vegetal, cloroplasto. Garanto aqui que ninguém nunca viu uma planta saindo para caçar, para procurar alimento. Isso porque a planta produz o seu próprio alimento. E ela produz isso como? Através de um processo chamado fotossíntese. Tá? Aonde que é realizada essa fotossíntese, professora? No cloroplasto, nessa estruturazinha em verde aqui. Então, o cloroplasto ele é responsável pela realização da fotossíntese, que é o processo onde a planta produz o próprio alimento. Só existe cloroplasto em célula vegetal. Só existe o vacúolo em célula vegetal. E só existe parede celular de celulose na célula vegetal. Então, parede celular de celulose,
vacúolo e o cloroplasto só existe na célula vegetal, tá bom? A mitocôndria é outra organela importantíssima numa célula, tá? Ela é responsável pela respiração celular. E a respiração celular, pessoal, ela garante energia para a célula. Como é que alguma coisa funciona sem energia? A gente funciona sem energia? Não, a gente precisa comer para ter energia para fazer nossas atividades. Uma televisão funciona sem energia? Um celular funciona sem energia? Não, você teve que recarregar ele antes, né? Então, nada funciona sem energia. Assim também é a célula. E como é que ela consegue energia? Através da mitocôndria. A mitocôndria faz a respiração celular e da respiração celular ela obtém energia. Tá? Então, a mitocôndria é uma importante organela dentro da célula. E, por fim, temos o retículo endoplasmático, que ele produz algumas substâncias e distribui elas pela célula. Essas substâncias vão ser aproveitadas justamente nas funções vitais que a célula vai desenvolver. Que substâncias são essas? A gente pode dar o exemplo dos hormônios e dos lipídios, tá? Lipídio, principalmente gordura, tá? Gordura, óleo, algo do tipo, tá? Ele produz essas substâncias e distribui para a célula. E o complexo de Golgi faz o quê? Ele pega essas substâncias que o retículo endoplasmático produziu, ele pode modificar e depois armazena, e quando a célula não precisa mais, ele elimina. Tá? Então é como se o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi fosse um filtro. Ele pega as substâncias que o retículo endoplasmático produziu, ele modifica, armazena, e quando a célula não precisa mais, ele elimina essas substâncias, tá bom? Então, aqui só para reforçar de novo. Parede celular de celulose, tá? Celulose é a substância da qual é feita a parede celular, tá? Só existe em célula vegetal. Vacúolo só existe na célula vegetal. E o cloroplasto também só existe na célula vegetal. São as três organelas, três estruturas que principalmente caracterizam as células vegetais, tá bom? Então, em alguns avisos. A atividade de vocês está disponível no link na descrição do vídeo e no grupo do WhatsApp da sua turma. Além disso, também está disponível no Google Classroom, né, no Google Sala de Aula. Se você ainda não tem acesso, não conseguiu baixar o aplicativo, entre em contato com algum professor que nós vamos lhe ajudar. Tá? A atividade também vai estar disponível lá, assim como o vídeo e os slides da aula. Não é necessário copiar nenhuma questão no caderno ou tirar print, basta você responder ao questionário disponível no Google Forms, tá? Que a gente disponibiliza no link. Respondeu todas as questões, clicou em enviar, seu professor já recebe automaticamente. Se ficou alguma dúvida do conteúdo, entre em contato, tá bom? Não deixe essa dúvida acumular. Se você realmente, qualquer dúvida, professora, eu não entendi o que é célula, venha lá, mande uma mensagem que eu vou responder você com o maior carinho, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.